São 11h54. Aliás, essa história chegou agora há pouco e a gente já tinha preparado uma outra história para abrir o Balanço Geral de hoje. É um fato que está repercutindo no estado inteiro. Podemos falar que é o caso da Rosa da Morte. Por que a Rosa da Morte, Juliana? Imaginem dois primos que chegaram a ter um relacionamento e que depois se separaram. Há um ano, através das redes sociais, a Elisângela e o Rudinilson voltaram a se encontrar. Ela auxiliar de cozinha, ele desempregado. Só que ela não suportava mais a agressividade do Rudinilson. Eles tinham praticamente a mesma idade, ela 34 e ele 35. Só que parece que teve o primeiro mês só de relacionamento, de paz, de tranquilidade, de harmonia. A partir daí, eram brigas, eram discussões constantes. Põe uma foto dos dois aqui pra mim, por favor. E aí, gente, de repente, a Elisângela é encontrada morta. Do lado do corpo, uma rosa. Uma aliança nas mãos. E uma frase escrita na testa com caneta. Foi morta porque confessou uma traição. É isso mesmo. Este homem, o Rudinilson, matou a Elisângela, a prima que ele disse que amava, porque ela teria confessado que o traiu com outro homem. Ele não tinha confessado o crime, não. Mas quando foi à delegacia prestar depoimento, não tinha jeito. A polícia já tinha elementos para dizer que ele era o autor do crime. Ele acabou preso. E o que aconteceu com ele na cadeia, eu te conto já já. São 11h55. Eu já tenho essa reportagem completa, Albert. Eu já tenho essa história para mostrar. A história, gente, que eu não tenho a menor dúvida, mostra que a crueldade, a exemplo do que a gente mostrou agora, num outro bairro da capital, a história que mostra que o inconformismo com o fim de um relacionamento, o machismo arraigado na nossa sociedade, acaba provocando situações assim. Imagine, parecia uma cena de filme de terror. Uma rosa, uma aliança e a inscrição na testa. A caneta. Morreu porque me traiu. Reportagem completa, abrindo o Balanço Geral de hoje. Morreu por confessar uma traição. Essa foi a frase encontrada na testa da vítima, já morta, em meio ao sangue, as rosas e a aliança. Ele falou que ia achar ela e conseguiu achar ela, né? Ela falou assim, se ele voltasse com ela, ele falou que ia matar ela. Um crime anunciado ao ex-marido de Elisângela Martins, de 34 anos. A auxiliar de cozinha foi encontrada morta na casa em que vivia, no bairro Sionec, em Contenda, na região metropolitana de Curitiba. Com exclusividade, a nossa equipe da RIC TV Record vai ter acesso à casa onde Elisângela morava. A gente pode perceber, já na entrada, que a porta está arrombada. Por quê? A polícia, quando recebeu a informação de que ela estava sumida, veio até a casa. Primeiro, os policiais fizeram a volta por fora, encontraram uma janela e da janela avistaram o corpo. Por esse motivo, eles arrombaram a porta para ter acesso à casa. Hoje, a gente já percebe que a casa está assim, olha, não tem móveis nenhum mais, porque a família já veio até aqui e já retirou todos os pertences que eram de Elisângela. É uma casa pequena, são 3, 4 peças apenas. Esse ambiente em que nós estamos, que era a sala, era a cozinha, o banheiro que fica aqui do lado, e aqui era o quarto da criança. A criança de 2 anos, que era o filho só de Elisângela. Era aqui que ele dormia. Um detalhe que também chamou bastante atenção da família foi isso aqui, porque quando a vítima foi encontrada morta, a pia ainda estava aqui, a cozinha estava limpa, e a família, quando veio no outro dia para retirar os pertences, encontrou a casa já bagunçada, veja, com roupas, inclusive, que provavelmente seriam do ex-marido dela. E vamos entrar agora no quarto onde tudo aconteceu. As imagens ainda são muito fortes, porque tem muito sangue aqui no colchão. Olha só o estado em que ficou o colchão. Ainda com sangue molhado mesmo, a gente percebe, sangue embaixo da cama. E o que a família encontrou aqui, o que a polícia encontrou aqui, é realmente assustador. Por quê?
Depois que ele matou a Elisângela, ele fez questão de colocar essas 2 rosas que ele tinha dado em uma outra oportunidade de presente para ela, nas mãos dela, junto com uma aliança. E como se tudo isso não bastasse, não fosse suficiente, ele ainda escreveu na testa de Elisângela, com ela já morta, a seguinte frase: morreu porque cometeu uma traição. A família de Elisângela, ou Kika, como carinhosamente era chamada, desconfiou que algo tinha acontecido na tarde do dia anterior, quando eles receberam a visita do namorado dela, Rudnilson Martins, de 35 anos. Ele levou o filho dela, de 5 anos, para a casa da cunhada, com a desculpa de que o casal iria passar a noite juntos em um motel. Ele deixou lá com as meninas, saiu, falou que ia lá no hotel com ela, mas eu acho que já estava morta, né, que chegou com o dedo enfaixado. Aí eu não sei se ele pegou um carro, um táxi, sabe? Mas daí falou que ia buscar a Elisângela, mas só que ele não chegou com ela lá na vila. A família acredita que, nesse momento, Kika já estava morta. Até porque o filho dela contou para a avó que pediu a Rudnilson que não matasse a mãe dele. E o Piazinho já viu, né? Ele falou: primo, não mata minha mãe. Falou. Daí disso, acho que contou para a avó dele, sabe? Aí disso ele ficou traumatizado depois, acho que ele levou lá pra tia. Já vimos que ele já estava muito agitado, acho que ele estava tentando pegar o Piá de novo, sabe? Para tentar matar ele também. A história fica ainda pior, porque Elisângela e Rudnilson eram primos em primeiro grau e se reencontraram pelas redes sociais. O casal, que estava junto há pouco menos de 1 ano, vivia um relacionamento conturbado, cheio de brigas. Eles se separaram por um tempo. Com medo, Elisângela vendeu tudo o que tinha e mudou de casa, mas ele a encontrou e eles voltaram. Nesse período de separação, Rudnilson se envolveu com outra mulher. Ficou com uma mulher grávida. E ele ameaçou essa mulher também. Ameaçou. O homem é considerado perigoso, foragido da justiça, suspeito de matar um presidiário e esquartejar o corpo em 2009. Pessoas que conviviam com Rudnilson comentam que ele teria matado uma mulher, também por ela não aceitar o fim do relacionamento. No caso de Elisângela, além de deixar as rosas e a aliança, ele escreveu na testa dela o motivo do assassinato. Morreu por confessar uma traição. Ela nunca ia fazer isso. Ela era uma mulher guerreira. Não merecia isso. Sempre cuidava do filho dela. O que vocês esperam agora? Vingança. Ai, ai, ai. Às vezes parece que a gente está falando de história repetida, né? Porque o caso da Elisângela, o caso da Rosa da Morte, é mais um de tantos que mostram que tem homem que se acha dono da vida da companheira, que se acha dono dos destinos dela. Rudnilson, como eu disse, foi para a delegacia prestar depoimento. Lá ele foi formalmente acusado pela polícia como autor desse crime. Chegou ao ponto que ele não tinha como negar. Foi levado para a cadeia. Só que em depoimento, ele disse que era integrante de uma facção criminosa. E até por conta disso, ele foi colocado em separado, na chamada cela do seguro. O autor do crime, da Rosa da Morte, foi encontrado morto dentro desta cela, pouco tempo depois. Rodou. 12:03. Eu não tenho essa segunda parte da reportagem? Vamos preparar aí, porque pouco depois dele dar entrada lá, ele chegou a passar uma única noite, pela manhã, na cela onde, de acordo com a polícia, de acordo com os carcereiros, ele estava sozinho, ele foi encontrado sem vida. 12:03. Vamos ver? Foram menos de 24 horas atrás das grades. Rudnilson Martins cometeu um crime bárbaro e, quando se preparava para fugir da cidade de Contenda, ele foi denunciado pela população e preso pela PM. Na noite da última sexta-feira, Rudnilson foi conduzido para a delegacia da Lapa. Por ser um homem problemático na vida do crime, Rudnilson foi colocado numa sala especial. Só que horas depois da prisão, Rudnilson foi encontrado morto. Se intitulou quando chegou aqui integrante de facção criminosa, já tinha um pequeno atrito ali com o detento, e como ele seria interrogado ainda,
Ele ficou separado com os demais presos, não ficou no mesmo ambiente. E no sábado, eu estava de folga, inclusive, outro delegado estava de plantão, o colega me acionou e falou, tem condições de delegacia e tal, ali tem uma situação de suicídio. Rudinilson era um homem com várias passagens pela polícia por roubo e até homicídio. O delegado que atendeu o local de morte da companheira de Rudinilson se surpreendeu com o crime praticado por ele. Rudinilson mostrou ser extremamente violento contra a companheira. Foi uma situações assim, de maior violência que eu vi com relação à quantidade de golpe. Foi um instrumento pérfuro cortante, uma faca, né? Quantidade de golpe ali que foi dado na vítima, né? Como foi preso no final de semana, o depoimento de Rudinilson estava marcado para esta segunda-feira. Porém, isso não vai mais acontecer por conta da morte dele. O delegado que investiga o caso aguarda apenas um laudo do Instituto de Criminalística, porque a roupa do Rudinilson foi apreendida com sangue. Esta roupa deve confirmar que o sangue é da vítima Elisângela. Alguns depoimentos ainda estão marcados para esta segunda-feira aqui na Delegacia da Lapa, para que então o delegado conclua a investigação.